A falta de visão do Palmeiras impressiona. O centroavante Hulk do Atlético Mineiro, na minha opinião, seria uma ótima peça para o Palmeiras. Para ser titular, de jeito nenhum, mas ele seria um ótimo reserva para o Vitor Roque. O Hulk não estava jogando nada bem no Atlético Mineiro, eu acompanho os jogos, eu vejo os jogos, realmente ele não está numa boa fase, ficou muito tempo sem fazer gols com a bola rolando, mas sem dúvida é um cara muito profissional, é um cara que tem muito potencial. E é um cara artilheiro, que sim, pô bem esse último ano, mas a média de gols do Hulk é muito boa. E uma coisa é você trazer o Hulk para ser titular, como ele era no Atlético Mineiro, capitão e titular absoluto, joga todos os jogos, tem que resolver. Ele já não tá mais nessa condição, sendo reserva do Vitor Roque, entrando, sendo importante, para jogar no lugar do Vitor Roque às vezes, que o Vitor Roque tem seleção, o Vitor Roque com certeza se mantiver essa fase, ele vai ser convocado para a Copa, ele vai acabar perdendo muitos jogos, não só da Copa, mas da preparação, que o campeonato não vai parar na preparação da Copa. Alguns jogos, o Vitor Roque vai perder muitos jogos e aí você tem o Hulk de centroavante. Você prefere ter o Bruno Rodrigues, que tudo bem, o Bruno Rodrigues está saindo lá provavelmente pro Internacional, mas quando eu falo Bruno Rodrigues, pode ser qualquer jogador do nível do Bruno Rodrigues. O que você vai esperar se o Vitor Roque de repente está suspenso no jogo decisivo, se o Vitor Roque está machucado, se o Vitor Roque está convocado, aí você vai pôr o Bruno Rodrigues? Não dá, gente, você vai pôr o Luigi? O Palmeiras tem que pensar grande. O Hulk não é um investimento alto. O Hulk você não tem que pagar multa. O Hulk tem praticamente 40 anos, eu não sei direito se é 39, 40. O Hulk você não tem que pagar multa. Só de você não ter que pagar multa, o Hulk sabe o lugar dele hoje na prateleira do futebol brasileiro. Ele não vai querer um salário astronômico que nele ganha no Galo. Ele ganha esse salário absurdo no Atlético Mineiro porque ele vem renovando ano após ano, ano após ano, ano após ano, e não tem essa de renovar, e muitas vezes o cara não vai renovar por um salário mais baixo, então o salário dele só vai subindo. Eu sei que se ele vir pro Palmeiras, ele vai fazer uma adequação do salário. E seria muito bom pro Palmeiras ter um jogador do nível do Hulk. Na minha opinião, ele ia agregar muito ao nosso time. E digamos que vamos pensar no lado ruim. Pô, o Hulk veio, entrou, quebrou a bola, não jogou nada. Cara, você faz um contrato de 1 ano com o Hulk, cara. 1 ano e meio. Tá, o salário, você acerta um salário ali que não vai ser aquele salário absurdo. Se ele não jogar muito bem, cara, você não vai ter perdido 30 milhões de euros. Você não vai ter perdido 40 milhões de euros. O Palmeiras só pensa em quê? Vamos contratar jovem para revender. E muitas vezes os jovens para revender que o Palmeiras quer é Facundo Torres, é Sousa. E aí a gente já sabe como é que funciona essa história. Eu não sei o que vocês pensam sobre o Hulk, eu tenho a clara noção, assisto os jogos, sei que ele não está jogando nada bem no Atlético Mineiro, a última temporada dele foi muito fraca, ele terminou no banco de reservas, mas é um cara muito profissional, é um atleta vencedor, é um atleta que treina muito, se dedica muito, então só por isso eu daria uma chance para o Hulk. Eu acho que seria uma sacada muito inteligente do Palmeiras ter um centroavante diferente no banco de reservas, e não ser aquela responsabilidade de, Hulk, toma a camisa aí, você tem que fazer 30 gols no ano. O Hulk não tem mais futebol para isso, mas para ser um bom reserva do Vitor Roque, ele seria excelente, mas aí tem que ter visão de mercado e visão de futebol, e o Palmeiras, que contrata tão mal nos últimos anos, parece que não tem essa visão. Agora sobre Marlon Freitas, galera, é como eu costumo dizer, é aquela contratação que é o seguinte, depende quanto. Ele jogou muito bem no Botafogo, é um jogador que tem status? Não. É um jogador que tem apelo da mídia? Também não. É um jogador que na última temporada fez um bom ano? O ano dele caiu. É óbvio que aquele ano foi mágico, né, do Botafogo. O Botafogo ganhou o Brasileiro e a Libertadores. E no ano passado, muita mudança de elenco, ele realmente não jogou tão bem. Mas é o seguinte, ele jogou um número expressivo de jogos. Não se machucou e teve boas atuações sim. É óbvio que você vê muito torcedor do Botafogo falando, pode levar, Marlon Freitas não é nada, porque eu falei, é um jogador que não tem status, não tem apelo da mídia. Então, por mais que ele faça um ano muito mágico, ninguém vai ficar exaltando o Marlon Freitas, de forma alguma, cara. Então, assim, o que eu vejo do Marlon Freitas é o seguinte, é um bom nome pro Palmeiras? Não é o nome dos sonhos, definitivamente. Para ser camisa 5 titular, não é o nome dos sonhos. Mas aí é que tá, de repente, quanto é essa brincadeira? O Marlon Freitas quer se desligar do Botafogo, tá infeliz, pô, não vamos ter que praticamente tirar o Marlon Freitas a peso de ouro do Botafogo, vai ser um valor tranquilo, o salário do Marlon Freitas não é dos mais altos. Cara, é um jogador que eu apostaria sim. É óbvio, eu prefiro o Gerson, eu prefiro o Fabinho, eu prefiro vários outros volantes, eu prefiro o André do Wolverhampton, mas essa diretoria tá dando pra contratar esses caras?
Não tá dando. Então eu quero que o torcedor entenda muito, porque às vezes eu falo de algum jogador aqui, muito torcedor fala, pô, tá maluco, traz o Gerson. Cara, é óbvio, isso é a coisa mais óbvia do mundo. Entre o Gerson e o Marlon Freitas, traz o Gerson, com uma perna só. Mas o Gerson tá podendo vir? Quanto que tá custando o Gerson? O Palmeiras tá com bala pra isso? Não. O Palmeiras tá com bala pra trazer o André do Wolverhampton? Não tá, cara. Então, o Marlon Freitas pode sim ser um bom nome, desde que é o mesmo caso do Hulk. Não dá para fazer investimento altos em jogadores assim, que não são nosso supra-sumo, pô, vamos trazer, não. Mas, tendo em vista Aníbal Moreno, cara, entre Aníbal Moreno e Marlon Freitas, o ano que o Marlon Freitas fez no Botafogo lá, cara, pra mim o Marlon Freitas é melhor. Só que é o seguinte, o Marlon Freitas joga de uma maneira muito diferente. O Marlon Freitas é jogador de posse de bola, de controlar o meio campo, a bola tem que passar no pé dele, ele distribui bem o jogo. Como que o Palmeiras vai jogar se de repente vem o Marlon Freitas? Só com balão? Aí você vai trazer esse cara pra quê? Ele é muito bom na saída de bola. Acha muitos passes entre linhas, é um jogador voluntarioso, tem seus 30 anos, é em boa forma física. Então assim, se for um valor muito acessível para compor elenco, creio que o Palmeiras deveria sim trazer o Marlon Freitas. Acho que seria uma contratação interessante. Não sei o que vocês pensam, não é os jogadores dos sonhos de nenhum palmeirense, mas tendo em vista como está o mercado, acho que pode ser uma boa oportunidade para compor elenco. E sobre a Leila Pereira, o que eu acho da Leila Pereira? Ela falou sobre a repórter, ela defendeu a repórter, veio todo mundo em férias, ninguém falando nada sobre futebol, ela foi lá e deu a declaração dela falando que o BAP não pode falar isso da aparência física, né, da repórter, que foi realmente um papelão ridículo do presidente do Flamengo, que vive falando um monte de besteira. E a Leila Pereira defendeu, acho que é legal o pronunciamento dela, só que é o seguinte, a partir do momento que você, quando um presidente do Flamengo fala mal de uma repórter e você toma as dores, aí perde o sentido quando de repente o Pulgar agride o Bruno Fux na final da Libertadores e acaba o jogo, você não fala um A. E aí depois do jogo contra o São Paulo, que o Palmeiras foi garfado em um monte de jogos, você não fala nada. Aliás, quando fala diz assim, não, a arbitragem foi bem, eu acho que é culpa do nosso elenco. Aí complica, Leila. Aí não dá pra você ficar defendendo. Não é errado você defender a repórter. Acho que eu tô sendo bem claro nisso, né? Quer defender, tá certíssimo. Dar a cara a tapa, apoiar, tá tudo certo. Mas e quando é pra apoiar o que é mais importante? Que é esse símbolo aqui, que você é presidente. Você tá fazendo algo? Não. Aí você não se pronuncia, aí você fica em silêncio, aí você é amiga do presidente da CBF e não faz absolutamente nada quando é para defender os interesses do Palmeiras. Isso eu não entendo. Aí quando é para se pronunciar algo que você não tem a ver, você entra com tudo, e quando é algo que você necessita defender, você só cala e consente. Não dá para entender a Leila Pereira, mas é o jeito que ela se comporta e pelo visto nós vamos ter que lidar com ela por muitos mais anos e pode ser que até por mais um mandato. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Um belo Natal para todos vocês, que aproveitem com a família e se surgir mais notícias boas ou ruins do Verdão, eu volto ainda hoje.